Para você que busca uma serenidade interior e tem um pensamento com muita agitação, é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui. Eu sou Alessandro Rubel e vou entrevistar minha querida e amiga cliente Sandra. Sandra, vamos entrar nesse universo dessa serenidade interior sua. Mas a gente pode começar pela pergunta: o que trouxe você para a jornada Minha Vida, Minha Verdade? Ah, primeiro agradecer aqui o convite, nossa, responsabilidade, né? Primeiro vídeo para falar, estou muito feliz de estar aqui. Então, isso que você comentou aí dessa agitação, né? É, eu sempre fui muito curiosa para várias coisas, assim, de melhoria, de como ser. Tem uma frase do Jung que diz que a gente ainda não, a gente vai se tornar aquilo que a gente quer ser, né? Então, eu digo isso até para os meus pacientes, né? Olha, eu não sou ainda a Sandra que eu quero ser. Eu quero ser uma pessoa melhor. Então, esse agito que você comentou, ele era uma coisa que me incomodava, né? Não era assim, não estava desconcentrada, nada disso, mas eu sentia um agito, uma falta de tranquilidade, né, interior. E às vezes até na hora de dormir. Isso mudou muito, Ale, mudou muito. E você sabe que uma qualidade, um sono com qualidade é outra vida, né? Teve até questões físicas, né? Fui cuidar da apneia. Então, eu já estou aqui com você há bastante tempo, né? Então, a gente vai complementando várias coisas para trazer uma qualidade de vida melhor, um bem-estar psicológico, né? Então, para mim, hoje eu me sinto muito mais serena. Quem convive comigo pode dizer assim que eu não estou tão serena assim, né? Mas para mim, internamente, eu sinto que eu tenho uma mais facilidade de entrar no ponto de tranquilidade do que eu tinha antigamente. Não sei se é a idade, né? Acho que é um conjunto, né, Sandra? E assim, hoje, quando a gente fala da jornada Minha Vida, Minha Verdade, a gente tem os três pilares, né? Sim, Nós temos os comandos, que a gente trabalha também essa questão do mental, a gente tem as meditações, e aí você, inclusive, faz parte desse grupo de manhã, sim, e temos o campo da constelação, onde te exercita muito esse olhar. E aí, quando você fala dessa agitação mental que você tinha e está encontrando, talvez já encontrou essa serenidade, ainda que tenha um pouco de oscilação, mas talvez sim, seja muito menos, né? é, Eu me lembrei, falei, nós falamos agora há pouco de uma constelação sua, né? O sim, campo agitado é como se fosse o divertidamente, a gente brincou, né? foi. Era a sua representante com um monte de pensamentos, uma agitação. Como é que é viver isso no campo que traz que ajuda nesse processo interno aí, né? Sim, tudo aqui é um processo de consciência, né? Então, você olhar para aquilo ali e falar, nossa, e as pessoas que estavam representando esses agitos, né, esses pensamentos, elas, não, tá dando uma dor de cabeça, nossa, eu tô cansada. E eu olhando aquilo, eu falei, nossa, olha só como é que tá como é que eu tô funcionando, né? Então, olhar para isso é o primeiro passo, que é reconhecer. E no dia eu lembro que você falou assim, faz sentido, Sandra? E eu fiz, faz. Eu acho que é esse agito aí, né? Em psicologia a gente fala que é um padrão mental que a gente tem atrás aqui, como se fosse um filme que fica rodando, e esse filme ele tá rodando, estava rodando agitadamente. Então você está falando, você está aqui falando, estou dando entrevista, mas se eu desconcentro, né, ou se eu dou um devaneio, você vai para um filme, que esse filme é um filme agitado. Então é esse padrão que a gente acaba melhorando, tendo consciência dele, tendo consciência do que está acontecendo. Então, na hora que abriu o campo ali, para mim, não é na hora, é depois, deve estar ainda acontecendo, me auxiliou muito, me ajudou muito. E você falando assim, continua me remetendo ao campo e às vezes as pessoas não sabem talvez Sim, não tenham vivenciado essa experiência, né? sim, Quando você, além, se trouxe um exemplo de você ali sendo constelada, olhando a sua história de vida que mexe muito e depois sim, isso vai reverberando.
E como é participar do campo, né? Você também tendo esse ato de amor pelo outro, né? Ah, Isso quando também ajuda para nesse outras processo? pessoas? Isso. Ah, muito, muito. Porque só quem é um fenômeno, né? Então a gente está estudando aqui, estamos vivenciando, praticando, e a gente sente. E depois, quando a gente faz aquela conversa, não entrando em detalhes da vida da pessoa, mas olha, sei lá, você era a imaturidade. E aí eu me senti de tal jeito. E aquilo faz sentido para mim também, porque nós somos semelhantes, né? Então, os seus medos às vezes não são exatamente iguais aos meus, mas em outro momento eu já passei desse medo que você está sentindo, então a gente se reconhece. Então, aqui é todo um reencontro. É todo um reencontro com aquilo que você já vivenciou, ou às vezes lá na sua infância. Muitas cenas que eu vi aqui foram cenas que eu nem lembrava mais, das outras pessoas, mas que estão também na minha história. Bacana, E né? você acaba acessando isso, né? Sim. E esse movimento, você agora há pouco mesmo falou sobre disso ficar se apresentando, né, para nós ao longo da história. Sim, A meditação, ela ajuda a consolidar isso de uma certa forma? Como é que está sendo essa experiência para você nos grupos, né, que eu tenho aqui de manhã sim, e à sim. noite? A meditação é dentro assim do meu dia um momento, um tempo de qualidade excepcional, né? Então, você que está me assistindo, mas quando eu chego em casa, ficar com meu filho, para o meu bebê, ou encontrar meu amor da minha vida, isso é gostoso, né? Ah, rever os pais, rever alguém que não faz tempo que não vê, todos esses momentos são gostosos, né? São momentos de qualidade. Só que a meditação, ela é um convite para você ouvir. E olha, uma das coisas que eu tenho, e não faz muito tempo, que eu tenho curtido demais na nossa meditação, lá às 5:30 da manhã, é ouvir o meu coração. Eu não sei se eu coloco fone e eu fico. Tum, 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 e aquilo, eu falei, nossa, é o meu coração, é a minha pulsação. Olha que ritmo que tem. Isso é maravilhoso. É muito bom. E uma coisa que eu tenho percebido também, que antes eu falava, nossa, meia hora, não chega a meia hora, 28 minutos, né? 20 minutos, né? 20 minutos. Aí eu falei, nossa, será que a gente aguenta, né? Que é isso que as pessoas falam, né? Nossa, para mim já chegou o horário, né? Putz, já acabou. Eu acredito que eu ficaria um pouco mais até. Então, ouvir o meu coração entrar, ter esse tempo de qualidade mais filtrado, assim, mais centrado mesmo na presença, né? Porque é isso, meditação é uma presença, assim. Nossa, é muito legal. Mesmo tendo alguns divaneios, né? Às vezes eu falo Aí, alguma coisa e é, você vai, os divaneios faz ou fazem parte? fazem. Faz parte, o É. pessoal está me corrigindo Hum, aqui. Faz parte do nosso processo, porque nós somos seres humanos, né? E você tem as preocupações do dia a dia, sim, mas eu costumo dizer assim, que a gente precisa só de um milésimo de segundo para entender essa conexão do nosso coração, que é a nossa essência, com a nossa alma. Então, quando a gente exercita isso diariamente, a gente consegue condicionar a um estado de presença. E aí, se você, um minutinho do seu dia que você separa para fazer um ajuste de respiração, você retoma para esse lugar. Por isso sim, que vai te ajudando nesse processo da serenidade. E você falou essa coisa do escutar a batida do coração. Eu venho falando muito nas meditações, né? Sobre quem tem essa dificuldade de se conectar, de silenciar, comece escutando o coração, a batida, a frequência, sentindo e ouvindo a própria respiração, né? sim, E tudo isso ele acaba fazendo parte de um processo de consolidar o que nós enxergamos no campo, o que a gente vai mudando. E aí tem uma questão assim, você veio com essa busca, né? Mas o campo nos revela muitas coisas, né? sim. O é, que você não veio buscar e o que o campo te revelou que fez muito sentido? Ah, sim.
Ah, muitas coisas, muitas coisas. A forma como as pessoas da minha família se relacionam comigo, né? Isso é importantíssimo, né? Eu consegui enxergar ali como, como os pais, irmão, como as pessoas se relacionam comigo, como é que eu sou vista, como eu sou sentida por eles, né? E a mesma coisa vice-versa. Então, isso amplia, né? Então, traz um outro olhar, uma aceitação, né? Porque da mesma forma que eu tenho as minhas dificuldades para ver o outro também tem para me ver. E aí tem essa aceitação, né? Quer dizer, é assim que é. Tem, quando você fala desse olhar para o Hum, outro, isso é o mais comum, né? hum, Aliás, acho que a constelação familiar, essa dinâmica, é nós entendermos como funcionam as dinâmicas das nossas relações, né? sim. Teve alguma pessoa específica que falou assim, nossa, isso mudou na relação comigo e com ele, não necessariamente porque a pessoa mudou, mas o meu olhar mudou para a pessoa? Teve Sim, algum impacto em alguma teve, relação? teve sim, teve sim. É, eu tenho na minha família, meu pai está com Alzheimer. E assim, a minha relação com ele sempre foi uma relação próxima e muito amigável, assim. A gente sempre teve uma facilidade para conversar, para trocar ideias. Ele não é muito falante, mas nos momentos em que precisava conversar, ele conversava e era muito claro a comunicação dele comigo. Sempre senti assim. E numa das representações, o rapaz entrou, que representava ele, estava totalmente desligado. E aquilo foi muito importante para mim, porque meu pai está desligado, meu pai está se desligando, né? Então, da condição ali física até, né, química ali que está acontecendo das conexões, das sinapses, né? Então, é, ficou muito claro. E aí até eu lembro que você perguntava, e você está sentindo? Não, eu estou aqui, mas para mim está tudo bem, né? Ele falava assim, eu não tô, desligado mesmo, não estava muito conectado com aquilo. E isso amplia para mim, porque você conviver com uma pessoa que está meio desligada, por que que ele está desligado? Está desligado porque é a condição dele, da vida dele, da evolução espiritual dele, né? Não tem a ver comigo. Que é Sim, isso que a gente vê aqui, né? exatamente. Muitas, nossa, como minha mãe me tratava, como meu irmão me tratou, mas é como você se sente tratado por aquilo, né? É, Então, essa consciência do processo do outro também é muito importante. Eu acho que tem muito da aceitação, né? sim. Você me fez lembrar de uma fala que eu sempre procuro transmitir para as pessoas, né? Quem está aqui sentado na cadeirinha, né, que eu falo, né, como constelado, essa imagem que é gerada pelos representantes, que gera essa consciência, essa sensação, eu falo, levem isso para a sua vida, porque isso está na sua alma, né? Sim. Acho que esse é um dos maiores presentes que a constelação familiar nos traz. Mas assim, Hum. diante dessa conversa, mas quem é a Sandra? O que faz a Sandra? Ai, a O que, Sandra. o que a Sandra gosta, né? O que que a Sandra gosta, né? A Sandra é uma menina de 56 anos, né? Que tem uma curiosidade muito pela vida, sou uma pessoa que valorizo muito a alegria, valorizo muito a saúde, né? A saúde mental, a saúde emocional. É, sempre me... Sabe quando eu era criança que eu via assim, você tem aqueles colegas na escola, aquelas crianças complicadas, né? Hoje a gente começa a entender que é TDAH, né? O que que é autismo, o que que é ansiedade. A gente, né, é de uma geração que não entendia muito bem isso. Então, o que que a gente rotulava? Era o bullying, né? Gente chata, né? E aí eu falava assim, nossa, mas tem umas pessoas que estão sempre vivendo assim uma turbulência, né? E isso sempre me incomodou. É, eu acho que já era ali.
um passo para essa questão da psicologia. Porque você sabe que a minha primeira formação é jornalismo, né? Sabe o que eu não sabia? Pois Nossa, que é. legal. A gente vai Todo conhecendo, a mundo gente vai é muito conhecendo aqui as engraçado, pessoas. Sofia. As pessoas falavam assim, quando chegou o momento de fazer a faculdade, de escolher, eu tinha assim uns chefes que eram uns anjos, assim, uns coaches maravilhosos, pessoas maravilhosas, e eles falavam assim: faz psicologia, é o caminho. Você vai ficar aqui no RH, você vai. Falava, eu não gosto disso. Não sei, não quero. Eu quero jornalismo. Por quê? Porque se comunica com as pessoas, escreve, expressa o que está, né, tal, não sei o quê. Então, era a minha praia. Fui fazer o jornalismo, adorei, mudou a minha vida, assim, né? Faculdade, olha, foi muito bom, ampliei culturalmente, né? É um curso fantástico, assim, para pessoa, assim, você passa a ver outras coisas, é, outros pontos de vista, né? Então, é um curso muito legal. Pois bem, depois do jornalismo, eu comecei a namorar o teatro e comecei a trabalhar com teatro e fui estudar teatro. Eu sou atriz profissional, tenho carteirinha lá Que de... loucura isso. Pois é. E comecei a fazer teatro dentro das empresas. Fui chamada, né? Foi uma coisa muito interessante. Eu nem pensava nisso. Vieram me convidar para escrever uma peça para fazer, e foi ali que comecei uma carreira, escrevendo peças de teatro para as empresas. Bem, quando eu chegava nas empresas, Alessandro, tinha lá um problema de segurança do trabalho. Olha, nós estamos aqui, já teve acidente em altura, então a gente tem que falar para o funcionário e tal. Você sabe, né, Sandro? Problema de comportamento. Você sabe que você é psicóloga, né? Eu falava, não, eu não sou psicóloga, eu sou jornalista e atriz. E eu fiquei bastante tempo, eu conto isso nos treinamentos que eu dou, até porque existem jovens, né, com esse negócio da carreira. Carreira da gente é tudo, é desde a vida da gente e a gente vai mudando, transformando. Então as pessoas achavam que eu era psicóloga e eu fiquei incomodada com isso. Falei, mas que é isso? Eu estou parecendo psicóloga? Eu não estudei sobre isso, né? E aí eu fui fazer o curso de psicologia e eu me encontrei. Foi um Nossa, que reencontro. bacana. Era isso mesmo, né? Então hoje eu me vejo muito mais psicóloga, a atriz ainda sou um pouco, né? Ainda sou um pouco. Mas jornalista acho que não sou mais, não, mas Mas a eu acho gente que não agora perde, é né? aquela atriz verdadeira, né? É, Não que as atrizes não são, mas é quando você representa um papel, você está representando um sei, algo. Hoje você traz toda essa habilidade, esse conhecimento, uma coisa verdadeira, né? é, Que é importante também no é, é, processo, né? é. E o teatro trabalhou muito comigo a minha criatividade, né? Eu já tinha essa veia e eu acho que ficou muito mais, né? Então eu consigo trazer imagens, pensar, dar ideias assim que a pessoa, nossa, nem você é maluca? De onde você tirou isso? É porque o teatro deixa a gente mais solto, né? A gente arrisca mais, né? Então ajuda nisso. Você falou de serenidade interior, Hum, que é o que você está cada vez mais próximo de você mesma. sim, Tem essa questão profissional, toda essa história de vida que você foi construindo, e você, como psicóloga, não só fazendo atendimentos individuais, sim, mas também nas empresas, com palestras, levando. E hoje tem isso, muito da NR1, que sim. você depois a gente vai conversar com o seu grande parceiro, que vocês estão juntos nessa jornada É, aqui, né? é. Agora, quando a gente olha para essa jornada, Hum, que é que eu chamo de jornada Minha Vida, Minha Verdade, que é a sim, sua vida, a sua verdade, né? é, Com todos esses exercícios que você trouxe exemplos de reconhecer pai, né, a hum, família na dinâmica, buscar esse olhar para você mesmo no campo, como isso está tudo, com tudo isso, essa vivência está refletindo na sua vida, não só pessoal, como profissional, como se diz agora. aham, ah, sim, muito mais. Como isso refletiu efetivamente? Isso tem refletido, primeiro que na minha prática profissional, eu uso uma linha,
estudo muito da psicologia positiva, da linha humanista, que é Carl Rogers, da linha transcendente, né? Então, e quando a gente tem esse olhar para o cliente, por exemplo, no atendimento, eu me coloco ali com ele e eu também trago meu para ele. Essa sua, isso que você está sentindo, eu também sinto. E você está falando agora, e olha, e a gente vai aprendendo juntos, né? Então, essa é uma linha onde o terapeuta se coloca mais ali igual, né? E somos todos iguais mesmo. Sim. E é muito interessante, né? Porque às vezes. Então, você traz essa conexão com as pessoas. E esse processo aqui que a gente faz já está há muitos anos, né, Alessandro? A gente tratando de questões que vão melhorando e tal. Eu tenho percebido que isso tem me ajudado a me tornar. Estou nesse caminho, é num caminho e, e também a me tornar aquilo que eu quero ser, né? E principalmente identificar aquilo que eu não quero mais, né? Isso é uma coisa que eu tenho falado esses dias para os pacientes. Olha, vamos olhar tem um monte de coisa, mas vamos pegar uma coisa que você não quer mais. Então, o que aconteceu comigo? Eu não quero mais esse agito. Eu quero deitar, dormir tranquila. Eu quero, diante do desafio, porque isso é que é saúde mental. Saúde mental não é você viver feliz. Psicologia positiva não é viver feliz. Felicidade é muito gostoso, a gente tem picos mesmo, mas a maioria do nosso dia é lidando com conflitos, situações desconfortáveis. O tempo todo a gente é convidado, né, a brigar. E aí, como é que é? Então isso é que está mudando na minha vida. Não não abrir esse espaço para briga. Eu acho que para mim é muito mais para entendimento, compreensão e aceitação. E espiritualmente também falando, né, que é também uma jornada para mim que eu tenho feito já desde 2018 bem intensa, essa aceitação, ela traz é uma ferramenta muito importante porque o tempo todo a gente é provocado espiritualmente, nós somos provocados, né? Nós estamos vivendo um momento muito assim, muito provocante, um momento muito incerto, né? Até eu falo nas palestras, né? Essa semana eu estive com um grupo muito legal ali em Porto Feliz, me fala assim, sabe aquele filme? Só os mais velhos, sabe aquele filme em algum lugar do passado? Não tinha tem uma cena que eles vão num barquinho e ela com uma sombrinha assim, sabe? É tudo um riozinho delicioso. A vida não é assim. Você já foi para Brotas? Já. Eu não fui ainda, mas eu vejo em fotos, né? Já fui um pouquinho em algum lugar, mas não como Brotas. Não é uma corredeira? E a vida tá assim. Então a gente tá sendo provocado o tempo todo, precisando ter essa aceitação do que é, que também, a vida lá que era boa. Não, a vida aqui agora, esse momento aqui, eu não queria estar em outro lugar. A vida presente, isso aqui tá bom, mas é desafiador. Então, para mim, todo esse processo da minha verdade, minha vida, é ver quais são essas verdades dentro de mim, quais são esses pontos que cegos ainda que eu não vejo, né? Que eu estou que a gente está iluminando, né? Colocando foco ali. E isso tem trazido para as minhas relações no trabalho, na família, com os meus filhos, e com meu marido. Eu acredito, né, que eu tô melhorando, eu tô colocando luz ali. Ainda não estou do jeito que eu gostaria, mas tem uma coisa interessante, é uma incerteza.
A gente não pode viver assim, é certo. Isso é o orgulhoso que fala, é certo. A minha ideia é certa, o meu ponto de vista é o certo. O que a gente mais vê aqui é algo que não era certo, né? Aí a gente abre o campo e começa, aparece uma situação, e aí o Alessandro fala assim: Você teve alguma coisa assim? Teve um namorado? Assim, tive! Parece que esse namorado, né? Então porque é o incerto. Então, lidar com essas incertezas é a maturidade. Então, às vezes acho assim, não, é o que está tudo certo, tudo. É muito interessante, é muito interessante. As pessoas que falam assim para a gente, eu não entendo muito bem desse negócio de constelação, de meditação, isso não é para mim, eu sou muito prático, muito racional e lógico. Tenho certeza que tem pessoas que estão ouvindo a gente e vão pensar isso. Mas assim, se você está dizendo isso, é totalmente o contrário. Você é muito mais emocional, É. porque isso é medo. Você sabe que Isso não é razão, eu tô isso é aqui medo. ouvindo você falar sobre as incertezas. Tem uma pessoa que passou pela minha vida chamada Sérgio Secado, que ele falava sobre o mundo das possibilidades, né? Sim, Quanto mais incertezo for o teu momento de vida, mais possibilidades você tem que criar. E aí você fica mais criativo, você se mexe mais. E a sim, constelação é muito isso, né? Porque a gente brinca todas as vezes aqui. Ninguém sabe o que veio fazer. A Adriana brincava isso na época, não estava entendendo, e de fato, a gente vem aqui sem saber o que a gente vai fazer, sem saber o que a gente vai encontrar. sim. E aí fica numa situação de vulnerabilidade que nos gera Isso, segurança. É absurdo falar isso, né? Às vezes parece, né? Mas gera segurança mesmo. sim. E esse mundo de possibilidades a gente cria, a gente constrói. É. Agora eu vou te fazer uma pergunta que acho que não estava combinado. Apesar Tá. que aqui a conversa foi para né? A conversa vai fluindo, vai ficando interessante e surgiram várias perguntas. Hum, Mas se pudesse olhar para o nosso hum. ouvinte, qual a dica que você daria, já finalizando nesse processo que você comentou agora, né? Que os racionais, tal. Qual a dica que você daria e o que ele pode encontrar aqui na minha vida, minha verdade, nessa jornada? Sim. Eu acredito que é uma necessidade que nós temos de nos prepararmos para os dias de hoje. São dias incertos, são dias que muita coisa nos provoca, nos deixa vulneráveis, né? Eu atendo muito jovens, sabe? Muitos jovens, assim, 20, 30 indo para o 40, e eu costumo dizer, olha, aí às vezes a pessoa, sei lá, tem 35, falou, que bom que você chegou aqui, porque a gente tem que preparar isso aí, você não pode chegar aos 40 anos assim, sem entender o que são emoções, sem entender quais são as suas mágoas com a sua família, né? Como é que vai ser um moço, né, que vai virar pai? Ó, você está namorando, vai. E como é que vai? Que pai vai ser esse? Que você tem essas mágoas aí e você não está tratando. Então, assim, tratar das emoções, equilibrar tudo isso, olhar para esse lado racional também, amadurecer isso. Opa, são as coisas até da matéria, né, da carreira, do dinheiro, né? Quantas pessoas não chegam, pô, eu me atrapalho com dinheiro. Nossa, então vamos trabalhar, tem uma imaturidade aí. Maturidade? Mas eu já tenho 50, eu já tenho 60. Pois é, mas olha que legal. A boa notícia é que a gente pode recomeçar a cada momento, a cada dia. Então, o meu convite para você que está me assistindo, você assistiu até agora, então estamos bem, né? Dê espaço na sua vida para você organizar suas emoções, organizar aquilo que te magoa, ressignificar traumas. Não pode viver assim. A vida é muito valiosa. A vida é muito valiosa. Cada dia a gente deve viver hum, é, valorizando aquilo ali. Eu falei esses dias para umas pessoas que eu atendi
que faz uma semana e pouco que um amigo nosso desencarnou, partiu para o plano espiritual. Você já imaginou se esse meu amigo tivesse mais um dia, mais uma semana com a família dele, com a esposa, com os netos? Não seria importante? Então, a vida da gente é muito importante. E a gente vê ali as pessoas vivendo com essas mágoas, esses problemas há muito tempo, Sim. com dores muito velhas, né? E isso fazendo um impacto danado e esse passado impactando no presente e no futuro. Então, assim, o passado, aqui a gente vê o passado, a gente assiste muitas cenas aqui do passado, a gente olha com muito respeito, foi como foi, não tem como mudar, mas agora o que é que eu faço com isso? Porque eu tenho o meu futuro. Semear, para a gente colher lá na frente uma pessoa mais tranquila, mais amorosa, e para contribuir com o mundo. Porque gente que não está contribuindo, a gente está vendo aos montes. Sandra, acho que vai ter que ter o episódio 2 aqui, Vai viu? ter? Ai, que bom! Ai, que Que é um joia! bate-papo super gostoso, né? Que bom. E vem um monte de ideias, mas acho que hoje a Sim. gente atingiu um objetivo muito bacana. Quero super agradecer a tua Ai, presença. eu que Daqui a pouco tem o agradeço. nosso querido Marcelo, Eu que agradeço, a que gente é um bate-papo agradece. gostoso, que isso, né, possa despertar no outro, né? Algo em que a pessoa se movimente, né, dentro desse contexto. Então, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. E para você que está nos escutando, uma história, um aprendizado, um despertar. Se faz sentido essa conversa para você, entre em contato comigo, tem o link aqui no meu vídeo abaixo e até o próximo episódio.